Welcome back to the program, everyone. It's Danny Haifong. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Eu sou Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com o Dr. Hassan Ahmadian. Ele é professor associado na Universidade de Teherã, um palestrante e comentarista muito ativo em tudo que diz respeito ao Irã e à região. É uma grande honra tê-lo aqui. Professor, Dr. Ahmadian, muito obrigado por participar hoje. Obrigado, é um prazer estar com você. Ótimo. Pessoal, não esqueçam de curtir o vídeo, isso ajuda a fazer o programa chegar mais longe, enquanto a gente começa aqui. Então, Dr. Ahmadian, eu queria começar com a notícia de que o Irã está informando que conseguiu uma grande concessão dos Estados Unidos. 12 bilhões de dólares em ativos congelados que seriam liberados imediatamente. To be released immediately. The United States has framed this. Os Estados Unidos apresentaram isso não como uma concessão, mas como uma garantia de que esses recursos vão ser usados em produtos americanos, basicamente. E o Irã reagiu, dizendo que J.D. Vance e Donald Trump não estão dizendo a verdade sobre esse assunto. Eles afirmaram que não têm nenhuma intenção de permitir que os Estados Unidos determinem como vão usar seus próprios recursos, que foram congelados ilegalmente. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e, de forma mais ampla, o que você acha de como essas negociações têm se desenrolado e o que elas representam, agora que essa guerra parece estar se transformando numa disputa de narrativas, especialmente do lado americano, que tenta apresentar essas negociações como uma derrota do Irã. Eu acho que a gente precisa olhar para a guerra e para a opção militar que foi seguida para entender o que está acontecendo agora nas negociações. A guerra começou com objetivos que não foram alcançados, e é por isso que o fracasso no campo de batalha acabou se traduzindo em concessões. Não é uma posição tão estranha para os Estados Unidos. Depois de não conseguir o que queriam na guerra, acabam cedendo. Isso faz parte do curso natural dos acontecimentos. Quando você não alcança o que queria, você falha, e aí precisa encontrar uma forma de compensar. Agora, os Estados Unidos, e o governo Trump em particular, eu acho que eles simplesmente não conseguem admitir que fracassaram. E é por isso que a gente ouve tanto esse discurso de tentar vender as concessões como se fossem vitórias. O memorando de entendimento ficou bem claro para muita gente que acompanha esse conflito há anos, ou até há décadas. Ele dá ao Irã exatamente o que o país queria como resultado econômico da guerra. Os iranianos tiveram um bom desempenho durante o conflito. Basicamente, eles adotaram uma estratégia de proporcionalidade estratégica, em vez da antiga estratégia de paciência estratégica. E isso trouxe muitos ganhos no campo de batalha. Agora, eles estão transformando esses ganhos militares em ganhos econômicos. Ao alívio das sanções sobre as exportações de petróleo do Irã e também a liberação gradual dos ativos que estavam congelados. E, claro, o fim da guerra e do bloqueio imposto pelos Estados Unidos, que, aliás, contrariava o acordo de cessar-fogo de 2 meses atrás, estão sendo revertidos agora. Em troca, o Irã deve reabrir o Estreito de Hormuz em cerca de 30 dias, basicamente para voltar ao que era antes da guerra, no nível de trânsito dentro e fora do Golfo Pérsico. Para mim, e para muitos analistas e estrategistas que vêm acompanhando esse assunto, parece que é uma grande vitória para o Irã, pelo menos nessa primeira fase de diálogo com os Estados Unidos. O formato em si, Dani, acho que ficou claro. Os iranianos insistiram em 2 etapas de negociação. Os Estados Unidos não concordaram com isso no começo, mas com o tempo perceberam que era o único caminho, porque os iranianos não estavam dispostos a negociar dentro da agenda americana. Então a gente vê que existe um memorando de entendimento como primeiro passo, mas é muito mais do que um simples memorando, se você olhar as condições que ele traz. 5 artigos desse memorando precisam ser colocados em prática para que as negociações avancem para uma segunda fase, que trata do programa nuclear e de um possível alívio nas sanções. Ou seja,
Não é só um quadro de referência para negociação, é bem mais do que isso. E é por isso que os iranianos foram até a Suíça para dizer: não estamos dispostos a negociar sobre o programa nuclear enquanto vocês não cumprirem o que já assinaram e se comprometeram a implementar. E é aí que entra a guerra no Líbano. Isso significa aliviar as sanções sobre as exportações de petróleo do Irã, além do bloqueio e dos ativos congelados. Quando eles encontraram uma forma de colocar tudo isso em prática e garantir que fosse cumprido, seguiram em frente e entraram na segunda fase. Então acho que está claro para todo mundo que acompanha que isso não é uma vitória para os Estados Unidos, pelo menos por enquanto. E sinceramente eu não culpo o governo por tentar vender o acordo ou o memorando de entendimento como uma vitória americana. Porque eles não podem simplesmente dizer: perdemos, fracassamos militarmente. E agora esse fracasso tende a se transformar também num fracasso diplomático. Pois é, a gente vê o Donald Trump e o governo dele promovendo o tempo todo a ideia de que o Irã foi derrotado militarmente, mesmo com o fato de que, se isso fosse verdade, talvez nem fizesse sentido essas negociações existirem, ou os Estados Unidos participarem delas desde o começo. Mas eu queria te perguntar agora sobre o impacto disso. O quanto é significativo o fato de os Estados Unidos estarem dando, pelo menos, alguns passos para reverter suas políticas em relação às sanções contra o Irã e aos ativos que estão congelados? Que tipo de impacto isso pode ter para o Irã, de forma imediata? Porque eu não sei se está tão claro assim para quem não vive no Irã, para quem não entende o quanto isso afetou a sociedade iraniana, o congelamento desses ativos, as sanções impostas ao país por tantos anos. Sim, eu acho que isso vai ter um impacto na economia do Irã. Claro, essa é só a primeira etapa. Não vai ser uma grande mudança de imediato. Mas desde 2018, quando o governo Trump rompeu o compromisso dos Estados Unidos com o JCPOA, o acordo nuclear, houve uma campanha de pressão máxima que sancionou praticamente tudo nos setores econômico, financeiro e empresarial do Irã. Agora, o alívio das sanções na forma de exportação de petróleo, que é a principal fonte de exportação do país neste momento, representa uma grande mudança, pelo menos temporariamente, enquanto as negociações continuam por cerca de 2 meses. A liberação dos ativos iranianos congelados pelo Departamento do Tesouro também é um passo importante, que pode impactar bastante a economia do Irã, na minha opinião. Porque, veja, a economia iraniana encolheu ao longo dos anos por causa dessa pressão máxima. E agora, com essa nova liquidez entrando, isso deve dar um impulso significativo à movimentação dentro da economia. Então a gente deve ver, eu acho, muitas mudanças dentro do Irã, pelo menos no curto prazo. Mas os iranianos também estão de olho numa mudança maior nas políticas dos Estados Unidos. Porque, mais uma vez, aquela opção militar que sempre foi colocada na mesa e que todo governo, todo presidente americano repetia, dizendo que todas as opções estavam sobre a mesa, eu acho que de agora em diante essa frase perdeu muito do seu peso. E não só no Irã, mas também dentro dos próprios Estados Unidos. Porque ela foi usada, mas não alcançou o que prometia, pelo menos aos olhos de quem a defendia, o que queria ou o que deveria alcançar. Pelo contrário, acabou expondo uma política fracassada. Eu acho que é exatamente isso que está influenciando as políticas dos Estados Unidos. Agora, o Bibi Netanyahu perdeu boa parte da influência que tinha em Washington por causa da política dele em relação ao Irã, que acabou levando os Estados Unidos a essa guerra. Então eu acho que esse cenário vai impactar bastante as políticas daqui para frente. E no fim das contas, não existe uma saída militar para isso. Entender isso em Washington é muito importante. Eu acho que eles já entenderam. E se a gente for buscar um acordo mais abrangente, que inclua o tema nuclear,
mas também o alívio das sanções, de todas as sanções, tanto as primárias quanto as secundárias, como está no memorando de entendimento. Eu acho que isso vai ser a maior mudança na situação econômica do Irã e, basicamente, na vida diária dos iranianos. Dr. Ahmadian, why is Dr. Ahmadian, por que pessoas como o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, estão falando desse jeito? O senhor disse que o dossiê nuclear nem seria discutido até a segunda fase dessas negociações. Mas agora, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, publicou hoje, ou nas últimas horas, na conta dele no X, que o Irã se comprometeu não só com o trânsito livre e aberto no Estreito de Hormuz, mas também a permitir a entrada dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica no país. E é por isso que eles instituíram essa licença geral temporária de 60 dias, autorizando a venda de petróleo iraniano. Por que você acha que os Estados Unidos são apresentados dessa forma? Quando falam com o público em geral, com o público americano ou de outros países, eles nunca citam de fato as cláusulas específicas, os prazos, nada disso. Mas, na verdade, o que estão dizendo é que o Irã concordou, basicamente, em permitir a entrada de inspetores e em discutir o problema nuclear neste momento. Por que existe uma diferença tão grande de entendimento entre as duas partes envolvidas? Eu não acho que exista uma grande diferença de entendimento. O que existe é uma grande diferença na forma de promoveria. Oh, Dr. Ahmadian, I think we might have lost you. Dr. Ahmadian, acho que a gente te perdeu. Não sei se o senhor consegue me ouvir, mas o seu vídeo ficou preto. Eu também não estou te ouvindo mais. Espero que a gente consiga te trazer de volta rapidinho. A gente estava falando agora há pouco sobre... Deixa eu só mandar uma mensagem para ele rapidinho. Pronto. Então estamos só aguardando o Dr. Ahmadian voltar. E a gente estava falando sobre essa possível lacuna no entendimento dele, que parece ser mais uma questão de como isso é divulgado. Na verdade, deixa eu trazê-lo de volta agora. Pronto, aqui está. Oi, Dr. Ahmadian. Parece que tivemos uma pequena desconexão. Desculpe por isso. Não, tudo bem. Sem problema nenhum. Disconnected. No, it's okay. Yeah. It is perfectly Yeah, fine. so Continue. as I was saying, there is Continuando. big, selling. Como eu estava dizendo, há uma grande divulgação desse acordo. Não há muita diferença em termos de entendimento, porque o memorando de entendimento é, em grande parte, claro sobre o que quer alcançar e sobre os próximos passos. Acho que no caso do Estreito de Hormuz também, falar em livre trânsito não é, de forma alguma, o que o memorando está dizendo. Em segundo lugar, acho que quando se trata da segunda fase, o memorando também é claro e a posição do Irã é clara. Teremos negociações nessa segunda fase sobre o programa nuclear iraniano e sobre o alívio das sanções. E não há nada além disso. Não dá para esperar uma mudança na política nuclear, porque até agora não houve nenhuma negociação. Eu acho que está claro que as negociações vão começar. Há relatos de que começaram ontem e que devem continuar pelos próximos 2 meses. Então, tirar a conclusão de que os inspetores já estarão no Irã e que as pessoas vão conversar com inspetores dentro do Irã, eu acho que isso não vai acontecer antes de um acordo sobre o dossiê nuclear. Acho que isso faz parte da forma como estão vendendo a ideia. Todo o governo dos Estados Unidos está apresentando o acordo como um sucesso. E eu não os culpo por isso, porque eles vêm dizendo há tempos que o Irã é um caso de sucesso. Fora do poder, o programa de mísseis balísticos acabou, a Marinha acabou, a Força Aérea acabou e a presença e a influência regional também desapareceram. E eles não podem simplesmente dizer, estamos fazendo concessões para um país que não tem poder nenhum. O que eles dizem é, nós estamos obtendo concessões, não estamos dando tanto assim. E é aí que está a diferença entre a realidade do que acontece nas negociações e o que os Estados Unidos estão aceitando como resultado do fracasso militar.
Essa diferença é preenchida com retórica, como a que você acabou de mencionar, do Scott Bessent, e antes dele, acho que do presidente Trump e de outros que falaram sobre o assunto. Agora, eu queria a sua avaliação sobre outra concessão que foi feita. E essa inclui o lado israelense, mesmo que Israel não seja parte do memorando de entendimento. A situação no Líbano, e principalmente a primeira cláusula, ou pelo menos a principal no memorando, fala sobre o Líbano e a guerra em todas as frentes. Foi criada uma zona de desconflito, anunciada pelo Irã e pelos Estados Unidos, como parte de um esforço para fazer valer um cessar-fogo no Líbano e evitar novos ataques israelenses. Mas ainda há ataques de Israel acontecendo. Até nas últimas 24 horas, no sul do Líbano, 2 pessoas foram mortas durante a noite. Houve ataques aéreos em algumas áreas. E claro, havia tropas israelenses lá, porque estão tentando ocupar a região, ainda disparando armas leves e outros tipos de munição. Eu queria saber o que você pensa sobre o impacto disso em um possível acordo, porque tem se falado muito que Israel não teria realmente interesse em deixar um acordo final avançar. E o Irã afirmou que essa é uma situação decisiva, que não haverá abandono do Líbano nem das outras frentes. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que o que foi alcançado no memorando de entendimento fica bem claro na cláusula 13. Ela diz que as cláusulas 1, 4, 5, 10 e 11 devem ser implementadas imediatamente depois que o memorando for assinado, para que as negociações entrem na segunda fase. Quais são essas cláusulas? A primeira, a de número 1, fala sobre o Líbano e todas as frentes, a redução de conflitos e a interrupção da agressão israelense. Não só contra o Líbano, mas também contra outros aliados do Irã, certo? Isso está bem claro nesse sentido. Agora, os Estados Unidos tentaram dizer, olha, não dá para fazer isso por 2 dias. Nesse período, os israelenses agiram com força contra os libaneses, mataram cerca de 100 pessoas e destruíram muitas propriedades privadas e públicas no sul do país. Eles estão, neste exato momento, ocupando 10% do território do Líbano. Os iranianos disseram, olha, o memorando de entendimento é claro. 5 cláusulas precisam ser implementadas para que a gente possa avançar nas negociações sobre outros assuntos, principalmente o dossiê nuclear. Se isso não acontecer, não tem como negociar com vocês. E se isso não acontecer, nós também vamos recuar, porque vocês estão claramente voltando atrás logo depois de assinar o acordo. Estão voltando atrás em relação ao Líbano e à suspensão da guerra. Nesse caso, nós também vamos parar de cumprir o que o memorando prevê sobre o Estreito de Hormuz. Foi aí que os Estados Unidos intervieram e pressionaram Netanyahu a interromper a agressão, pelo menos temporariamente, no sul do Líbano. Há movimentos de retirada de forças do sul do Líbano acontecendo. Existem relatos sobre isso. A gente não sabe até que ponto são verdadeiros, mas de qualquer forma, o memorando de entendimento é claro. A integridade territorial do Líbano deve ser preservada. Ou seja, o exército israelense precisa se retirar do Líbano e dos seus territórios. E o texto é muito claro nesse ponto. Mas ele também se refere a outras frentes, porque fala de todas as frentes, não só do Irã e do Líbano, mas de toda a região. Ele menciona a dos Irãs e os aliados dos Estados Unidos, que inclui todos no Oriente Médio. Então, uma agressão israelense contra qualquer um que seja considerado aliado do Irã seria vista como uma violação do memorando de entendimento e afetaria negativamente a segunda fase das negociações. Para Teherã, a guerra envolvia 4 partes: Irã, Líbano, Israel e Estados Unidos. O fim da guerra teria que incluir esses 4, mas eles foram além, querendo incluir todas as frentes e, de modo geral, todos os aliados do Irã na região. Para eles, isso faz parte do acordo. Sem isso, não dá para simplesmente seguir adiante com o que os Estados Unidos querem nas negociações sobre o programa nuclear.
in terms of negotiations over the nuclear file. They know their leverage, both in Hormuz. Eles sabem o poder que têm, tanto no Estreito de Hormuz quanto na questão nuclear. Estão usando isso para conseguir mais concessões daqui para frente. Mas para fazer isso, é preciso garantir que o que já foi conquistado esteja sendo colocado em prática. E a guerra no Líbano faz parte disso. Claro, os israelenses começaram a falar sobre sua independência, dizendo que não podem simplesmente fazer o que os Estados Unidos querem. Mas a gente sabe que isso é só retórica. Israel, na prática, não pode mover um dedo contra o Irã e seus aliados sem o sinal verde dos Estados Unidos. Sem o apoio americano, eles não teriam conseguido levar adiante o genocídio em Gaza. A gente sabe que por 3 semanas eles ficaram sem munição. Precisavam de munição dos Estados Unidos para continuar o genocídio em Gaza. O mesmo vale para o Irã. O mesmo vale para o Líbano. Então, quando você depende tanto de um país que é o seu patrono, como os Estados Unidos, não dá para dizer que é independente. E os Estados Unidos também não podem dizer que não tem nada a ver com isso. Com base nessa lógica, eles aceitaram e assinaram o memorando de entendimento, que deixa claro que serão os garantes de que Israel não vai violar esse acordo. Isso mostra que os Estados Unidos sabem qual é o seu papel. E Israel, eu diria principalmente, sabe qual é o seu papel quando se trata da relação com os Estados Unidos. E olha, tem gente que assiste a esse programa e está preocupada. Você mencionou aquela expressão, em todas as frentes, e houve quem ficasse até irritado porque Palestina, Gaza e essa frente não foram mencionadas de forma explícita no memorando de entendimento. Alguns representantes iranianos comentaram que Gaza e, claro, essas outras frentes vão aparecer de forma mais clara conforme as negociações avançarem. Mas eu queria saber qual é a sua reação a isso. Porque o Irã tem sido um apoiador firme da Palestina. E acho que é por isso que algumas pessoas estão preocupadas, achando que talvez não haja esforços suficientes para parar a carnificina lá, que de certa forma ainda continua, mesmo com uma certa, digamos, desaceleração depois daquele período absolutamente horrível, que durou mais de 2 anos, começando em 7 de outubro. Eu, pessoalmente, teria gostado que a Palestina fosse mencionada pelo nome nesse memorando de entendimento. Mas o que os representantes iranianos estão dizendo é que esse memorando trata dessa guerra específica, que envolve 4 partes e que elas são citadas nominalmente. Ao mesmo tempo, eles afirmam que pressionaram pela inclusão de todas as frentes e dos aliados do Irã. Isso inclui os palestinos, inclui os iemenitas, inclui os iraquianos, de forma bem clara. Então, o que eles estão dizendo é que se houver uma escalada israelense em qualquer uma dessas frentes daqui para frente, isso será uma violação evidente do memorando. Portanto, com ou sem os nomes mencionados ali, segundo os representantes iranianos, eles fazem parte do memorando. Eu acho que está bem claro que existem 2 grupos. Tem aqueles que estão muito preocupados em não mencionar o nome de Gaza nesse memorando de entendimento, e os oficiais já deixaram bem claro o motivo disso. Essa guerra envolveu 4 partes, que foram citadas pelo nome, mas também com referência a todas as frentes. Há outro grupo de pessoas que ficaram em silêncio sobre Gaza, mas agora que o acordo não inclui o tema, estão basicamente demonizando o Irã, dizendo que o Irã abandonou os palestinos. E do lado israelense, dizem que eles simplesmente jogaram os palestinos debaixo do ônibus, o que claramente não é o caso. Na minha opinião, se o memorando e depois um acordo mais abrangente forem realmente alcançados e implementados, o território do Líbano será libertado da ocupação israelense. E claro, o foco vai voltar para os territórios palestinos, que estão sendo brutalizados por Israel. Eu acho que isso está muito presente na cabeça dos estrategistas iranianos, e não vai sair do planejamento estratégico deles. É por isso que eles basicamente insistiram em incluir todas as frentes nesse memorando de entendimento. Isso dá a eles uma abertura muito clara para agir
caso haja uma escalada, e para pressionar os Estados Unidos e, por meio deles, os israelenses, para interromper o que quer que estejam fazendo nos territórios palestinos. Eu acredito que esse memorando vai ter muito peso daqui para frente também, quando o assunto for os territórios palestinos. E eu já recebi aqui no programa, Dr. Armani, pessoas que falaram sobre a importância desse momento para o Irã e sobre o próprio papel do Irã. E tem até gente na grande mídia ocidental dizendo que o Irã agora é uma superpotência, até uma quarta potência global, depois dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Qual é a sua avaliação e a sua opinião sobre como o Irã saiu dessa guerra e qual é a posição atual do país no mundo, agora que está negociando e conversando com os Estados Unidos sobre questões que de fato afetam o mundo inteiro, tanto economicamente quanto em outros aspectos? Eu acho que os iranianos já tinham essa percepção de si mesmos muito antes da guerra. Mas foi por causa dessa guerra que o mundo passou a perceber que eles são uma força formidável, capaz de enfrentar os Estados Unidos e Israel ao mesmo tempo, usando recursos que produzem internamente, mesmo sob sanções, há cerca de 50 anos. Ainda assim, eles conseguiram reagir e aumentar sua influência, não só no Estreito de Hormuz, mas também em relação à presença militar americana na região. Eu já falei sobre isso em outro momento. As bases militares dos Estados Unidos perderam o sentido estratégico quando se trata da posição delas ao redor do Irã, porque o Irã transformou essas bases em alvos de ataque, em vez de deixá-las como instrumentos de poder contra os iranianos ou contra outros na região. Então, eles perderam o senso estratégico e já passou da hora de a presença militar na região diminuir ainda mais. Mas deixando isso de lado, eu acho que as capacidades que o Irã demonstrou revelam duas coisas. Primeiro, que o Irã construiu meios militares muito fortes para se proteger e que é uma potência média bastante capaz. E segundo, que as capacidades militares dos Estados Unidos têm limites. Na verdade, a guerra expôs muita coisa que os Estados Unidos estavam escondendo. Mostrou que o país não é capaz de fazer tudo o que quer, mesmo com todo o seu armamento e tecnologia sofisticados. Então, a exposição das capacidades militares dos Estados Unidos é, na minha opinião, o principal resultado dessa guerra no cenário internacional hoje. E, em segundo lugar, as capacidades do Irã, que também ficaram muito evidentes nessa guerra, são outro resultado importante. Isso eleva naturalmente a posição do Irã e, ao mesmo tempo, enfraquece a posição dos Estados Unidos no mundo. Não estou dizendo, como alguns sugerem, que o Irã seja uma superpotência. Eu acho que o Irã tem muito potencial para subir de nível, tanto em poder regional quanto internacional. Mas acredito que ainda estamos no começo. Há mudanças que ainda vão acontecer no cenário global. Toda a literatura em relações internacionais hoje está voltada para o período de transição nas relações internacionais. Ou seja, o foco é o poder e como ele se desloca. É disso que se trata essa transição. O poder saindo dos Estados Unidos e indo para outros competidores, como a China, a Rússia, a Índia, os países do BRICS e, claro, outras organizações. Agora, dá para colocar o Irã dentro desse grupo, como uma potência em ascensão. Até que ponto ele pode se tornar uma força internacional? Ainda vamos ver. Eu acho que se todas as sanções forem suspensas e o Irã ficar livre dessas restrições, o país tem um grande potencial, por causa dos seus recursos humanos, internos e naturais. O país tem uma posição bem única quando a gente fala do potencial de subir rápido na escala econômica. A gente viu lá em 2015, 2016, 2017, um crescimento de 15% depois da assinatura do acordo nuclear, o JCPOA. Isso mostra claramente o potencial que o Irã tem para avançar. Quer dizer, é preciso ter um pouco de modéstia nesse momento.
O Irã travou uma guerra e lutou muito bem. Conseguiu impedir que os Estados Unidos e Israel tivessem qualquer conquista e basicamente acumulou vantagens estratégicas no Estreito de Hormuz e no Iraque em relação à presença militar americana na região, além da unidade de frentes, com o Irã protegendo o Líbano contra a agressão israelense. Esses são instrumentos estratégicos que vão continuar existindo daqui para frente. Eu acho que um novo acordo só pode ajudar o Irã a crescer ainda mais. E você vê o rumo final disso como os Estados Unidos não só perdendo poder, tanto regional quanto globalmente, mas talvez até perdendo ativos na região, no sentido de que o país teria que sair de lá. Porque, claro, essa é uma conversa que existe há muito tempo dentro dos Estados Unidos, inclusive em termos de política externa. Os Estados Unidos já flertaram por anos com a ideia de realmente se retirar do Iraque, mas nunca chegaram a fazer isso de fato. Fizeram o mesmo com a Síria, por exemplo, dizendo que iam retirar tropas daqui e dali, mas ainda mantêm uma ocupação na parte leste do país. Você acha que a região pode, em algum momento, ficar livre da presença militar americana? Ou isso é só conversa? E o Irã deveria se preparar para uma retomada da guerra, caso os Estados Unidos permaneçam? Essas bases, claro, já sofreram danos significativos. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que tem duas partes para responder a sua pergunta. A primeira tem a ver com os resultados da guerra. A guerra mostrou, de forma bem clara, que a presença militar dos Estados Unidos, com bases espalhadas, não é realmente um rival eficaz. Ela não dá vantagem nem poder de influência para os Estados Unidos. Na verdade, acaba pesando contra, porque vira um alvo fácil quando há ataques. Acho que isso ficou bem evidente. Se existe uma base que você não consegue usar contra o inimigo e que fica fora de operação em uma semana ou 10 dias por causa de bombardeios pesados, não faz sentido militar nem estratégico reconstruir e manter essa base. Então eu acho que essa é uma parte das discussões que acontecem no Irã, mas também nos próprios Estados Unidos. Existem cerca de 800 bases militares espalhadas pelo mundo que pertencem aos Estados Unidos. Eu acho que aquelas que ficam próximas de adversários dos Estados Unidos, como a China, a Rússia, o Irã e outras potências, perderam o sentido estratégico quando se trata de serem eficazes em um conflito militar daqui para frente. Então talvez os Estados Unidos acabem realocando suas tropas e saindo dessas bases. O jornal Washington Post informou, com base em imagens de satélite, que mais de 220 equipamentos americanos nessas bases foram destruídos, basicamente, e não podem mais ser usados. A CNN disse que 16 bases foram atacadas, a maioria está fora de operação. E isso deixa muito claro o que isso significa do ponto de vista militar. Não faz sentido continuar insistindo na mesma lógica em que essas bases foram construídas. Então pode ser que estejamos caminhando para uma espécie de reposicionamento mais discreto das tropas americanas na região. Mas tem também outro lado nessa história, que é como a região enxerga a presença dos Estados Unidos. Os países do Conselho de Cooperação do Golfo têm reclamado, como eles dizem, dos ataques do Irã aos seus territórios. Mas eles sabem que os principais alvos dos iranianos eram os ativos americanos dentro desses países, com algumas exceções. A campanha sistemática foi voltada contra as bases e os recursos dos Estados Unidos ali. E aí fica a pergunta: o que essas bases realmente representam para a segurança dos países do Golfo? Eles trazem segurança ou colocam a própria segurança em risco, se envolvendo no meio de um conflito com o qual não tem muito a ver? Quer dizer, alguns talvez tenham, mas a maioria não. Então esse debate estratégico dentro desses países é, na verdade, uma reação à presença dos Estados Unidos e também à presença israelense. Alguns chegaram a normalizar relações com Israel, achando que estavam adicionando mais uma camada de defesa, além da americana, para reforçar a própria segurança.
Mas a gente viu que justamente esses países que tinham ativos israelenses foram os que mais sofreram ataques. Ou seja, a segurança deles acabou ficando ainda mais comprometida, especialmente quando se trata de proteger esses ativos contra ataques iranianos. Essas dinâmicas acabam abrindo muito espaço para debates sobre o valor de manter a presença dos Estados Unidos e de Israel nesses países. Acho que esse é o outro lado da história, o movimento contrário à presença americana daqui para frente. Agora, é claro, as relações do Irã com esses países passam a ser o ponto central. A forma como esses países lidam com o Irã e como o Irã lida com eles vai ter um grande impacto na presença dos Estados Unidos nessa região. Mas eu acho que já ficaram para trás os tempos em que havia uma presença americana muito clara, muito visível, em bases espalhadas pela região. Isso não pode continuar no futuro, porque, como eu disse, simplesmente não faz sentido. Claro, como você disse, os Estados Unidos podem até pensar em atacar o Irã de novo. Mas, pessoalmente, eu não acredito que isso vá acontecer. Porque o que mais os Estados Unidos poderiam conseguir com uma nova guerra que não conseguiram na anterior? Praticamente nada. Se você faz a mesma coisa esperando um resultado diferente, isso só mostra o quanto você é, ou não é, sensato. Não se trata de ter esperança num resultado melhor daqui para frente. Qualquer estrategista com uma avaliação racional diria que, logicamente, os Estados Unidos não vão mais atacar o Irã. Mas é claro, a lógica tem seus limites na cabeça de muita gente. Então, pode até acontecer, mas eu diria que a probabilidade é bem pequena. Pois é, nos Estados Unidos, o clima é bem diferente agora. No passado, muitas vezes as guerras podiam ser ignoradas, especialmente nas últimas décadas, porque não afetavam diretamente as pessoas no país. Então, elas simplesmente seguiam com a vida, focando em outros assuntos. Mas essa guerra teve um impacto muito forte na economia, ainda mais duro do que antes do conflito. E agora, toda vez que os Estados Unidos atacam, aquele sentimento de ansiedade volta. Se houver outro ataque, as pessoas vão pensar, lá vamos nós de novo. Preço da gasolina, do petróleo, risco de recessão, tudo isso. Mas do lado iraniano, Dr. Ahmadi, eu queria saber a sua opinião sobre o que o senhor tem observado em relação ao clima no país, agora que essa guerra entrou nessa fase de negociações e conversas, basicamente em termos definidos pelo Irã. Como o senhor tem visto a reação do povo iraniano diante da situação atual? Olha, eu acho que existe esperança nesse cenário, bem mais do que antes da guerra. Sabe, quando a guerra começou, foi a primeira vez que o Irã enfrentou diretamente uma superpotência. O país tentou evitar esse tipo de conflito. A esperança era limitada. Os iranianos tinham meios militares, claro, mas ninguém sabia como eles iriam se sair ao enfrentar duas potências ao mesmo tempo, uma global e outra regional, ambas com ogivas nucleares. Isso preocupava muito a maioria dos iranianos. Por isso a gente viu aquele movimento de união em torno da bandeira, com milhões de pessoas indo às ruas para demonstrar apoio e defender a resistência do país contra os Estados Unidos e os agressores. Mas mesmo assim, a esperança em relação ao futuro ainda era bem limitada. Agora, com o desempenho do Irã na guerra e as realidades que surgiram tanto na região quanto no mundo, a esperança voltou a aparecer. E a maioria dos iranianos está vendo essas negociações por esse prisma, o de que o Irã, pela primeira vez, está refletindo algo em que o presidente Trump já havia focado bastante, a ideia de paz através da força. Eles estão entrando nessas negociações com ativos estratégicos nas mãos, com capacidades que não tinham quando conversaram com administrações americanas no passado. Agora eles discutiram por 2 meses, por meio de mediadores, com os Estados Unidos, uma primeira fase. Chegaram a essa primeira fase, e a única coisa que precisaram ceder, e na verdade nem estão cedendo totalmente,
é que, de acordo com o memorando de entendimento, o Estreito de Hormuz passará a ser administrado. Mesmo assim, o Irã precisa garantir a passagem segura e que essa passagem seja apenas para navios comerciais. E daqui para frente deve implementar um protocolo com o Omã, no Estreito de Hormuz, para garantir que ele não seja usado por agressores contra o Irã ou contra Omã. As coisas mudaram, mas de todo modo, eu acho que a única coisa que os iranianos tiveram que oferecer em troca de todas as concessões que conseguiram dos Estados Unidos foi restabelecer o nível de tráfego no estreito ao que era antes da guerra, e isso é uma grande vantagem. A segunda vantagem é, claro, o urânio altamente enriquecido do Irã. Em terceiro lugar, a presença do país na região. E mais importante ainda, eu diria a imagem do Irã. A ideia de um país que consegue reagir e se sair bem em termos militares. Essas são coisas que os iranianos não tinham antes. Eles já tinham uma noção disso, mas agora têm um exemplo concreto, de que mesmo que a situação se repita, eles sabem que o país é capaz de se proteger contra os maiores inimigos e ainda se sair bem. E que é possível transformar o que acontece no campo de batalha em conquistas diplomáticas. Isso gera esperança. E eu vi essa esperança, acho, nas ruas do Irã, entre pessoas comuns e também nas redes sociais. Acho que isso está muito ligado ao desempenho do Irã na guerra e ao rumo que as negociações tomaram. Você sabe, o aumento no valor da moeda iraniana logo depois do anúncio do memorando de entendimento, na minha opinião, diz muito sobre o clima no país. Porque claramente isso não tem relação com o mercado em si, mas sim com o efeito psicológico que o memorando teve sobre os mercados iranianos. Então eu acho que isso nos dá um bom indicador, ou um bom exemplo, de como e onde os iranianos estão se enxergando agora. E os seus alunos? Eu sei que você também é professor. Eles já compartilharam com você, ou com outras pessoas que você tenha visto, o que pensam sobre isso? Porque muita dessa preocupação, eu acho, aparece em qualquer contexto em que há sanções e guerra contra um país como o Irã. Sempre existe essa dúvida sobre, ao longo das gerações, que tipo de impacto isso causa na sociedade. Você mencionou a palavra esperança, e talvez o enfraquecimento ou a perda dessa esperança, o que pode acabar criando condições que eu acho a gente viu tentarem ser provocadas, sem sucesso, antes da guerra, com aquela tentativa de impor algum tipo de revolução colorida de fora para dentro. Qual é a sua opinião sobre isso? Algum pensamento? Sim, por favor. Nesse semestre eu não estava dando aula, na verdade. Eu passei mais tempo viajando e acabei não lecionando. Mas em geral, sabe, antes da guerra eu costumava dar aula no primeiro semestre do calendário educacional iraniano. E o clima, como eu disse, não era muito esperançoso. Muita gente dizia que o Irã, eu tinha um aluno e eu nunca esqueci o argumento dele. Ele dizia que a paciência estratégica do Irã acabou fazendo com que a gente fosse atacado por Israel, depois pelos Estados Unidos. Isso foi antes da guerra. Ele perguntava o que impediria eles de nos atacar se eles simplesmente não querem que a gente exista aqui. Então ele tinha essa percepção de que o país estava sob uma ameaça iminente. E com o tempo a gente viu isso acontecer. Essa sensação de estar sob uma ameaça constante, tendo como maior inimigo os Estados Unidos, acabou influenciando a maioria das pessoas no país. Mas com a guerra e depois da guerra, um país cuja liderança foi assassinada na primeira hora, conseguir reagir e conquistar pontos estratégicos no desempenho durante o conflito, isso gerou sentimento de nacionalismo. Perder atacados por dois inimigos que não só derrubar o sistema, mas também enfraquecer o Irã. É claro que os ataques à infraestrutura civil mobilizaram a sociedade, mas no sentido oposto ao que os israelenses e os americanos queriam.
Como eu disse, o efeito de união em torno da bandeira apareceu bem rápido e foi crescendo a cada dia, conforme a guerra continuava. Agora, depois da guerra, esse clima mudou. Não só é possível se defender, mas também reagir contra os Estados Unidos e forçá-los a fazer concessões. Dá para ver como as percepções estão mudando agora. Eu não sei exatamente o que os estudantes, inclusive os meus, pensam sobre isso, mas tenho certeza de que esse ambiente geral também está influenciando a forma como eles veem as coisas. Nos últimos 10 minutos, mais ou menos, o que você acha do precedente que Irã e Omã estão criando agora? Eles estão se reunindo para definir um marco sólido de regulação e manutenção do Estreito de Hormuz. Que tipo de precedente isso estabelece no cenário global? Sabe, eu acho que existem exemplos menores em que certos tipos de vias marítimas ou rotas comerciais são reguladas, mas essa é tão importante para a economia mundial. Eu fico curioso para saber que tipo de precedente você acha que isso cria globalmente à medida que essa guerra avança cada vez mais para essa nova fase. Eu não acho que isso vá criar um precedente. Veja, se você olhar para o Estreito de Hormuz, ele é muito estreito. Não existe uma faixa de águas internacionais no meio. Ou é território marítimo do Irã, ou é território marítimo de Omã. Então, falar dele como se fosse apenas uma via marítima internacional não mostra bem o que ele realmente é. Não há nenhuma área livre entre os dois. Existe uma linha divisória entre o Irã e Omã. E todas as águas ficam de um lado ou do outro, ou do lado omanita, ou do lado iraniano. Isso faz uma certa diferença quando a gente compara com outras rotas marítimas internacionais. E com base nisso, os iranianos e os omanitas estão discutindo como administrar a área como águas territoriais. Os navios não conseguem passar por ali sem atravessar território de Omã ou do Irã. E agora, com a guerra em andamento, os iranianos estão dizendo por que deveríamos permitir que os Estados Unidos tragam equipamentos militares que muito provavelmente serão usados contra nós no futuro ou contra outras forças, por assim dizer. Essa lógica está ressoando profundamente dentro da sociedade iraniana, mas também muita gente na região está entendendo o raciocínio do Irã. E daqui para frente, eu acho que Omã e o Irã... Omã é um país muito próximo dos Estados Unidos. Se chegarem a um acordo com os Estados Unidos, vão ter bastante influência sobre como administrar e manter essa rota marítima. Sabe, como se costuma dizer, muita coisa é simplesmente dada como certa quando está ali o tempo todo, sem que ninguém fale sobre isso. O Estreito de Hormuz estava lá, protegido pela presença do Irã ao redor, com a marinha iraniana patrulhando a área. Mas, como os iranianos não queriam administrar o estreito, nem exigiam a gestão, a manutenção ou qualquer tipo de serviço ali, e também não pagavam por isso, acabou sendo algo dado como certo. É uma via marítima, uma rota internacional, e os iranianos não tinham o direito de acessá-la livremente, nem de querer mudá-la. Só que agora, eu acho que a guerra mudou essa percepção, não só dentro do Irã, mas também fora dele. Agora se entende que somos nós que garantimos a segurança, somos nós que fazemos a manutenção, e os outros não podem simplesmente tomar isso como algo garantido. Eles precisam passar por ali em coordenação com os estados litorâneos, ou seja, Omã e o Irã. E também, se houver serviços a serem oferecidos, eles têm que pagar por isso. Eles não estão falando de pedágios, porque pedágios, obviamente, são contra o direito internacional em um estreito. Mas veja, serviços, há precedentes disso na Dinamarca, na Austrália, na Turquia. Então é nisso que eles estão baseando seus argumentos. E olha, meus amigos especialistas em direito internacional, dois com quem eu conversei, disseram que o Irã tem um caso muito forte quando se trata do seu direito de administrar. E Omã também tem esse mesmo direito. Eles estão baseando seus argumentos jurídicos na necessidade de um país cujas águas territoriais são usadas por outros
poder administrar, manter e cobrar pelo pagamento dos serviços oferecidos ali. Lastly, Dr. Hamadi, E por fim, Dr. Hamadi, o senhor mencionou mais cedo no programa essa grande mudança que está acontecendo no mundo todo em direção a um cenário mais multipolar, como vem sendo chamado. Agora que essa guerra chegou a esse ponto, qual o senhor acredita que seja o papel do Irã nisso tudo? Especialmente agora que muita gente fala do Irã como uma quarta potência global e, como o senhor mesmo disse, numa posição mais forte do que antes da guerra. Como isso afeta esse mundo multipolar? Que tipo de papel o Irã vai ter agora? Vai ser um papel maior? E de que natureza? É isso. Eu acho que isso vai aumentar porque, como você pode ver, 2 meses depois da guerra, os Estados Unidos não encontraram outra saída a não ser lidar com o Irã e tentar chegar a um acordo com ele. Esse é o memorando de entendimento. E, eventualmente, se as coisas seguirem como esperado ou como foi planejado, virá um acordo mais abrangente. A China e outros países viram o Irã lutar sozinho e basicamente vencer a guerra porque conseguiram impedir que os Estados Unidos e Israel tivessem qualquer sucesso nesse conflito. Isso está sendo observado no mundo todo, mas mais especificamente estamos falando das potências emergentes, com a China à frente delas. Eles perceberam isso e dão muito valor a países que são independentes, que não seguem as políticas e estratégias dos Estados Unidos contra a China. Então, se o Irã conseguir fechar um acordo abrangente com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, manter uma relação muito próxima com a China, ele passa a ocupar uma posição bem única. Existem países mais próximos dos Estados Unidos e outros mais próximos da China. O Irã pode atuar como um ponto de equilíbrio entre os dois. E eu acho que isso dá ao país uma grande vantagem nas suas relações. Agora, a China já tinha preocupações antes dessa guerra sobre até que ponto o Irã conseguiria resistir a um conflito mais amplo ou mais intenso, em comparação com aquela guerra de 12 dias. Depois dessa guerra, a percepção deles mudou. Outra preocupação que eles tinham era até que ponto o Irã conseguiria resistir a uma tentativa de mudança de regime. Agora eles viram que praticamente toda a elite governante do Irã, incluindo o líder supremo, foi assassinada, mas o sistema continua de pé. Isso diz muito sobre o grau de institucionalização do sistema político iraniano. Então eu acho que muitas das preocupações que alguns países tinham, aqueles que queriam trabalhar com o Irã, mas hesitavam em avançar por causa dessas dúvidas, essas preocupações já não existem mais. Eu espero que as relações entre Irã e China cresçam de forma muito, muito rápida. E o fato de o novo líder supremo do Irã ter nomeado o Sr. Kalibaf, presidente do parlamento, como enviado do país à China e responsável pelas relações com a China, também é mais um sinal de até que ponto o Irã está pensando em ampliar e fortalecer seus laços com as potências emergentes. Agora, claro, eles receberiam de bom grado uma relação mais próxima com o Ocidente como um todo, eu diria. Essa tinha sido a política depois do acordo nuclear, o JCPOA, que acabou sendo revertida pelo próprio Trump. Mas agora, de novo, surge outra oportunidade. A comunidade estratégica iraniana costuma defender uma estratégia de equilíbrio internacional, em vez de se alinhar totalmente a uma potência ou outra. Porque, como você sabe, quando aconteceu a Revolução de 1979, ela derrubou o Shah, que era aliado dos Estados Unidos. Um dos principais slogans, que ainda está gravado no topo do Ministério das Relações Exteriores do Irã, dizia: nem leste, nem oeste. A República Islâmica é um país independente. E até hoje, a mentalidade estratégica iraniana gira em torno disso. Como viver neste mundo mantendo boas relações com diferentes países, mas, ao mesmo tempo, preservando a própria independência. A resposta estratégica para essa questão tem sido, ao longo das décadas, um verdadeiro exercício de equilíbrio internacional.
E eu acho que é nessa direção que os iranianos vão continuar avançando. Quer dizer, tudo depende de como os Estados Unidos e o Ocidente vão agir e também de como a China e outras potências emergentes vão se comportar. Não sei se você esteve na China recentemente. Quando eu estive lá, há alguns meses, eu senti que o clima estava muito impressionado com o Irã. Era quase como se fosse um irmão que acabou de vencer uma grande batalha, ou um grande torneio, algo assim. Havia muito entusiasmo com o que tinha acontecido. Então, sim, eu também consigo ver isso claramente. E o ponto sobre o Ghalibaf precisa ser reforçado várias vezes. É algo enorme, alguém com esse nível de prestígio ser nomeado para esse cargo. E ele já tem muitos cargos, mas esse também é importante. Dr. Kawadi, alguma palavra final antes de encerrarmos? Brina, we overvrijsum erftage first pulp grass. Foi ótimo. Gente, muito obrigado por acompanharem hoje. Não esqueçam de clicar no botão de curtir, isso ajuda bastante o programa. Obrigado a todos que assistiram. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, vocês encontram todos os links do canal. Eu volto amanhã, às 2 da tarde, no horário do leste dos Estados Unidos, e aviso quem vai participar. Acho que vai ser o Scott Ritter. Então, pessoal, se cuidem e agradeçam ao Dr. Ahmadian deixando um joinha no vídeo, para mais gente conhecer as palavras sábias dele. Valeu, gente. Muito obrigado. Brace